Ô, professor, prazer falar contigo. E aproveitando que o senhor comentou da China, né? Também tem a expectativa do encontro do Donald Trump com o Xi Jinping mais para frente, já que alguns negociadores estão fazendo essas prévias. Queria entender como que está sendo essa percepção, ou pelo menos essa expectativa aí na China, né? Porque do lado dos Estados Unidos, o Trump tem sido meio passivo-agressivo, né? Fala que o Xi Jinping é amigo, é adorável, tem uma relação boa, mas em alguns momentos já falou que está em guerra comercial, que vai deixar a tarifa comer solta se não tiver acordo. Enfim, eu queria entender se na China se trata, né, dessa negociação como algo importante, primordial, até mesmo para o andamento da economia do país, que acaba também, né, de alguma forma, sendo muito importante nessa relação com os Estados Unidos. A impressão, né, bom dia, Felipe, é que o governo chinês adota uma postura de adulto nessa questão. Não é? Você não pode ficar toda semana mudando de opinião e querendo aí o tempo inteiro instigar uma situação que não corresponde à realidade dos fatos. Os chineses fizeram algumas negociações com os norte-americanos em Madrid, esperavam que essas negociações funcionassem da maneira correta, e o que se notou é que, pouco a pouco, o governo norte-americano foi mudando a sua postura em todo esse processo. E isso gerou, para os chineses, uma determinada desconfiança. Veja, os americanos começaram a querer cobrar mais das embarcações chinesas em portos norte-americanos. Quiseram cobrar mais das empresas chinesas que voam da China para os Estados Unidos, atravessam a Rússia, porque não tem aí a questão de sanções contra a Rússia, e aí o governo americano queria impor aí uma série de acréscimos econômicos. Então o governo americano negocia com o lado da boca e altera todas as coisas que pode fazer com o outro lado. Então, o governo chinês tem tido muitas preocupações no sentido de saber se aquilo que Trump promete no momento vai ser contínuo em seguida. Veja, por exemplo, que ele queria que os países europeus sancionassem a China e a Índia justamente por comprarem petróleo da Rússia. Uhum. Então, e, por outro lado, queria fazer uma negociação para reduzir a taxa de tributação e tentar aí fomentar uma relação comercial positiva. É uma postura do presidente Trump. Ele joga muito pôquer, né? Enquanto os chineses usam aí outros mecanismos para atuar com relação aos Estados Unidos. Então, veja, por exemplo, a questão dos minerais de terras raras, não é? Em que a China minera 70% desses minerais, refina 90%, e estes minerais têm um impacto econômico não só na indústria tecnológica, mas também na própria indústria militar dos Estados Unidos. Então você vê que os chineses compreenderam aí o seu peso na negociação e estão utilizando isso justamente para impedir que Donald Trump faça essas cartadas achando que tem o domínio do jogo.